Olá a todos alunos de observação meteorológica. Vamos falar um pouquinho aqui sobre os meteoros. Então, os meteoros são os fenômenos meteorológicos, que recebem essa denominação técnica de meteoros. São todos os fenômenos observados na atmosfera ou na superfície da Terra. Eles manifestam-se da seguinte forma: sob a forma de precipitação, suspensão ou depósito das partículas, ou a manifestação de natureza óptica ou elétrica. Esses meteoros vão se classificar em 4 tipos. Nós temos os fenômenos que têm origem na água, então são os hidrometeoros. Fenômenos de origem sólida, que não tem, as partículas não são originadas na água, então são partículas rochosas ou produto de queima de combustíveis. Os fotometeoros, que são fenômenos de origem óptica, e os eletrometeoros, que são fenômenos de origem elétrica, manifestação elétrica na atmosfera. Os hidrometeoros, então, são todo o conjunto de partículas de origem aquosa, que podem estar na forma líquida ou sólida, que estão em queda ou suspensão, ou ainda podem ser levantadas da superfície da Terra ou da água pelo vento. Os litometeoros são as partículas que são, na maioria, sólidas e não aquosas, ou seja, não têm origem na água. Essas partículas se acham em suspensão ou podem também ser elevadas da superfície pelo vento. Já os fotometeoros são os fenômenos de natureza luminosa, ou fenômenos ópticos na atmosfera, que são produto da interação da radiação solar com a nossa atmosfera. E os eletrometeoros são os fenômenos de manifestação que podem ser visíveis ou audíveis da manifestação elétrica na atmosfera. Então, existem vários fenômenos, que estão dentro de cada uma dessas classes. Então, temos os fenômenos mais comuns, como o chuvisco, chuva, a neve e os diversos tipos de precipitação congelada, que aí nós temos os granizo, neve, vários tipos de precipitação de gelo, são hidrometeoros, embora na forma sólida, por exemplo, mas tem origem na água. O nevoeiro, as nuvens, as névoas, geralmente, o nevoeiro e as nuvens são partículas em suspensão na atmosfera, e são partículas de origem aquosa. Existem também as partículas que podem ser levantadas da superfície da Terra pelo vento, como, por exemplo, a neve, quando cai e é levantada pelo vento, nós temos, então, essas partículas que são levantadas, carregadas, são um tipo de hidrometeoro. Partículas que podem ser depositadas sobre os objetos, como, por exemplo, nós temos o orvalho, a geada, é um tipo de hidrometeoro. Então, aqui no material, vocês têm uma abertura dos exemplos, dos tipos de hidrometeoros. Então, tudo que tem origem na água, todos os fenômenos meteorológicos que têm origem na água, são denominados hidrometeoros. E dentro deles, então, nós temos vários fenômenos. Então, chuva, chuvisco, neve, os diversos tipos de precipitação congelada, como eu falei. Então, vocês podem ver que existem tipos diferentes de precipitação. Esses símbolos que vocês estão vendo aí do ladinho é o símbolo internacional, para a identificação desses fenômenos. Então, todo fenômeno tem um símbolo que representa ele internacionalmente. Nas cartas meteorológicas, esses fenômenos vão ser representados por esses símbolos. Então, nós temos os vários tipos de precipitação congelada, vários tipos de granizo que estão associados ao tamanho da pedra, Então, eles recebem denominações diferentes. Ok, os nevoeiros, muita atenção aqui nos nevoeiros, porque os nevoeiros são classificados pela intensidade de acordo com a visibilidade que está acontecendo, Então, o nevoeiro pode ser fraco, moderado ou forte, certo? A névoa úmida é um tipo diferente de nevoeiro, Então, o nevoeiro nós temos a visibilidade até 1 quilômetro horizontalmente,
Visibilidade de 1 km ou menos, a restrição da visibilidade de 1 km ou menos é denominada como nevoeiro, fenômeno tecnicamente denominado de nevoeiro. Já quando a visibilidade é restrita entre 1 e 5 quilômetros horizontalmente, quando houver essa restrição por algum tipo de fenômeno, ele vai ser classificado como névoa, né, que ela pode ser úmida ou seca. Então, lembrando muito bem o parâmetro, névoa é quando você tem a restrição da visibilidade na atmosfera entre 1 e 5 quilômetros. Certo? No caso, quando a névoa é úmida, ela é classificada como hidrometeoros. A névoa é úmida quando a umidade relativa do ar estiver acima de 80%. Outros tipos de hidrometeoros, tempestade de neve. Esse aqui é bem curioso, né? Aquela espuma levantada pela superfície do mar, né? Ela recebe o nome de espuma, um nome técnico, orvalho, geada, aquela paisagem branca que geralmente ocorre na região serrana, né? Que a gente vê nos jornais, recebe o nome de escarcha. Aquele gelo que mostram também nos jornais, as cachoeiras congeladas, né? Existe a denominação técnica de escarcha transparente. Tromba d'água. Entramos então nos litometeoros, que são partículas que não têm origem na água. Então a gente tem um tipo de névoa que vai obedecer a mesma regra de limite de visibilidade entre 1 e 5 quilômetros de restrição, mas quando não for partícula de origem aquosa e quando a umidade relativa estiver abaixo de 80%, ela vai receber o nome de névoa seca. Tá? Mas a restrição de visibilidade vai ser a mesma. Então nós temos vários exemplos de fenômenos meteorológicos que não têm origem na água. Então nós temos a fumaça, que é proveniente então da queima de combustíveis fósseis, árvores, produto de queimadas, nuvem de poeira ou areia. Então vejam, as partículas levantadas da superfície pelo vento. Então a poeira é um exemplo de litometeoro. Aqui está o símbolo internacional. Tempestade de poeira, né, quando é um maior porte, então uma área maior sendo afetada, né, muito comum nas regiões desérticas ou também na região centro-oeste do Brasil, na época de secas, acontece bastante esse tipo de situação. Outros tipos de manifestação de poeira, né, também muito comum em regiões desérticas, né, esses turbilhões de poeira. Já então, entrando para os fotometeoros, né, então nós temos os fenômenos ópticos, né, então os mais comuns são o halo, que é muito comum de ser observado, né, quando nós temos alguns tipos de nuvens na atmosfera, principalmente as nuvens do tipo cirrus. Nós veremos mais à frente, então, os tipos de nuvens, mas são nuvens muito finas na atmosfera que proporcionam uma refração da luz pelos cristais de gelo. E aí ele vai criar, então, um arco, né, ao redor do astro, pode ser ao redor do Sol ou da Lua. Né? Quando nós temos essa formação desse arco ao redor do Sol, né, esses anéis ou arcos, a gente vai ter a denominação, então, de alguns fenômenos. Então, o halo é um deles. Aqui está o exemplo de como ocorre a refração, né? Há uma diferenciação do ângulo de incidência, então por isso há a refração nas diversas cores, né, que estão dentro do prisma de luz. Um exemplo aqui do halo, né? Então a gente pode ver bem, é uma imagem bem comum, muitos já devem ter visto esse tipo de situação. Existem outros tipos de fenômenos devido à refração, a coroa, quando são um ou mais anéis, né? Não como o halo, que é um só, então são vários anéis ao redor do arco, então é em si o mesmo tipo de fenômeno, mas muda a denominação. O arco-íris, né? Um tipo de fotometeoro, também é produto da refração da radiação solar.
quando se vê na Lua, né, não fica tão bonito como no Sol. Aqui tem uma explicação sobre a refração, como que ele é gerado. E entramos então nos eletrometeoros, certo? Então, tudo que se ouve, né, os trovões, o relâmpago, são manifestações elétricas na atmosfera. Quando o trovão é a manifestação audível dessa eletricidade na atmosfera. Já o relâmpago ou o raio, ele é a manifestação visível dessa atividade elétrica na atmosfera. Então, os eletrometeoros estão relacionados às atividades elétricas dentro das nuvens que vão gerar, então, os trovões, né, e os relâmpagos. Então, existe aqui a descrição mais detalhada deles, ok? Então, o relâmpago é a parte visível, né, luminosa, e o trovão é a parte audível, né? É o resultado de som que a gente ouve dessa descarga na atmosfera. Esses meteoros eles podem ser avaliados, né? Então, num processo de observação meteorológica, o observador vai classificar esses meteoros, então, quanto à sua intensidade, quanto ao seu período, o seu caráter e a direção. Alguns fenômenos podem ser classificados como a sua intensidade, tal como, por exemplo, a chuva, chuvisco, o nevoeiro, como nós vimos, né? Mas outros fenômenos não há como classificar. Por exemplo, não dá para dizer se um relâmpago é forte ou se a trovoada é forte, não há uma classificação internacional para isso. Tá? Então, alguns fenômenos podem ser classificados quanto à sua intensidade. Geralmente é a chuva, o chuvisco e o nevoeiro. A névoa também não recebe classificação. O período, isso aqui são parâmetros definidos internacionalmente, então recebe essa codificação aqui NA, A, P, NP ou N, de acordo com o período em que foi observado o fenômeno. O caráter do fenômeno é como ele se comporta na observação. Geralmente isso aqui está relacionado exclusivamente com os fenômenos de precipitação, né? Então, por exemplo, a chuva pode ser contínua, quando ela ocorre num período sem intervalos, intermitente, quando você tem momentos onde a chuva é contínua, momentos onde ela para. Pancadas é quando você tem a característica de um curto período de duração do fenômeno, então ele tem a característica de pancada, ou a combinação, às vezes você tem uma chuva que está ocorrendo em formas de pancadas, mas intermitentemente. Então, há combinações dos fatores. E a direção é quando você pode determinar a direção de alguns fenômenos. Por exemplo, o relâmpago, quando ele é visível, você pode determinar para que direção está, sul, norte, leste, oeste. Precipitações, quando não estão acontecendo na estação, mas você pode observá-las ela à distância, pode determinar para que direção está. E aqui nós temos uma tabela onde mostra como se classificar a intensidade da chuva e do chuvisco, certo? Então, você pode classificar as chuvas com intensidade fraca, moderada ou forte, da mesma forma, fraca, moderada ou forte para o chuvisco. A chuva também pode ser aquela chuva inapreciável, onde você até registra, sente as gotas, mas ela não consegue acumular no instrumento, certo? Então, você tem essa classificação tanto para chuva como chuvisco, né, em quantidade de milímetros por hora ou quantidade de milímetros a cada 10 minutos. Ok? Então, esse aqui foi um parecer sobre os meteoros, né, os fenômenos meteorológicos. Vocês podem dar uma lida no material, que vai ajudar também a compreender, né, e assistir a esse material guiado aqui, certo?